Existem artistas bons, existem artistas muito bons, existem artistas incríveis e existe o Bill Sienkiewicz. E hoje nós vamos dar uma olhada aqui nesta obra do Bill Sienkiewicz em parceria com Frank Miller, feita lá nos anos 80, publicado pela editora Abril, que é Demolidor, Amor e Guerra. Então nós vamos olhar aqui e vamos ver a arte desse cara, que é mais uma prova de que sim, quadrinhos é arte. Isso aqui é incrível. Vamos lá, vamos ver isso aqui. Bom, vamos lá. Como eu disse pra vocês, esse aqui é uma graphic novel do Demolidor, lá dos anos 80, que é Demolidor, Amor e Guerra. Vou mostrar aqui pra vocês o título, estranhamente, nessa época, não sei porquê, eles resolveram colocar aqui dentro. Aqui é um lettering, né, uma tipografia construída e tal. E aí eles usaram um tipo de design, um layout que particularmente é bem esquisito, é bem difícil de compreender, de ler. Entendo que eles tentaram fazer um negócio mais... Deixa eu aproximar aqui, ó. Um negócio diferente, um negócio bonito realmente, mas ficou de fato bem esquisito de ler aqui. Argumento: Frank Miller, arte, Bill Sienkiewicz, aí os outros aqui também, mas tudo muito desalinhado, muito esquisito. A proposta aqui, entendo que foi fazer algo moderno, algo artístico, mas assim, do ponto de vista de layout aqui, de design, ficou bem estranho, bem esquisito, mas isso não vem ao caso. O que a gente vai falar aqui, vai mostrar, vamos ver aqui hoje, é o nível da arte do Bill Sienkiewicz, que já nos anos 80 já tinha um trabalho extremamente incrível. E claro, junto com o texto do Frank Miller, o trabalho, a obra fica simplesmente genial. Algo que merece muito você ter na sua biblioteca, caso você goste de obras de arte grandiosas e histórias interessantes. E aqui, a arte do Bill Sienkiewicz, aqui já nessa época, deixa eu mostrar aqui, muitas das obras dele já eram nessa pegada, trabalhos pintados, com técnicas sempre tradicionais. Aqui me parece ser algo de aquarela misturado com acrílica, como sempre ele usa a técnica mista, né? Aquarela, acrílica, algumas partes de giz pastel misturado com óleo, vai ter algumas outras páginas que a gente vai ver que talvez ele tenha usado ali lápis de cor, grafite, aqui mesmo nessa textura da roupa aqui do Rei do Crime, a gente percebe que aqui ele usa uma colagem, né? Fez ali um recorte de alguma textura, um padrão para utilizar como se fosse uma estampa da roupa do Rei do Crime. E é interessante que, de modo geral, nos quadrinhos, o Rei do Crime é sempre apresentado com aquele clássico, com aquela roupa dele, aquele terno, um smoking, um terno branco, né? Sempre branco, às vezes preto, mas quase sempre é branco. E aqui a gente vê que é uma obra que aborda o lado mais pessoal do Rei do Crime. Então aqui mostra ele no lar, na casa dele, com uma roupa diferente, uma roupa até que a gente não imaginaria ver o Rei do Crime, que acho que em nenhuma outra obra é abordado ele com esse padrão, ó, que é com esse colete, com essa estampa aqui que lembra sei lá, uma pena de pavão, algo do tipo, que é algo bem diferente, algo que se você não soubesse que é o Rei do Crime, não teria essa associação com o estilo que já foi cravado dele, com a personalidade, com aquela linha que ele segue. E essa história aqui é uma história que pega bem num ponto que é desse lado pessoal do Rei do Crime, e abordando muito esse ponto de que o Rei do Crime, ele é, como o próprio nome dele diz, é o Rei do Crime, é um cara que tem o domínio de Nova York, do crime organizado, ele tem basicamente tudo o que ele quer, tudo que ele pode querer ter do ponto de vista material, do ponto de vista físico, financeiro, ou de poder, ou do que quer que seja, mas tem uma coisa que ele não consegue ter, pelo menos aqui nesse momento, nessa história, nessa fase, que é o coração, o amor da amada dele, que é eita, eu esqueci o nome dela, a Vanessa. E aqui nessa história ela tá por algum motivo desacordada, por uma doença, uma enfermidade, algo psicológico que fez ela entrar nesse estado. E aqui o mote dessa história, eu não vou fazer resenha porque não é o meu papel, eu não sei fazer isso direito, mas a ideia aqui é o Rei do Crime tentando fazer de tudo para trazer a Vanessa de volta, tentar ter essa pessoa que é
que é basicamente, na visão dele, na mente dele, é a única coisa que ele não pode ter. Entre tudo no mundo que ele consegue ter, consegue comprar, consegue dominar, consegue obter com a força, com o domínio que ele tem, mas a Vanessa, o coração dela, o amor dela, a presença dela, ele não consegue. E aí ele vai chamar um doutor aqui ao longo da história para tentar, entre aspas, curar a Vanessa e trazê-la de volta para ele, e vai ter todo um desenvolvimento, e aí a gente vai ficar nessa questão desse dilema do rei do crime que quer ter o coração da Vanessa, a Vanessa não gosta dele, não ama ele, entra em coma meio que como uma fuga psicológica, e aí para isso, para convencer esse médico que seria o único médico em teoria no mundo que conseguiria trazer a Vanessa, o rei do crime manda sequestrar a esposa desse médico, como que aí vai ser meio como moeda de troca, uma chantagem, tipo, eu vou sequestrar sua mulher, que aqui é representada como uma mulher belíssima, meio que como se fosse ali uma estrela de cinema, uma modelo, algo do tipo. E aí a ideia do rei do crime é o quê? Ele sequestra a mulher, a esposa desse médico renomado, convence ele a tratar a esposa dele, ou na verdade, mais do que isso, não só convence, mas o negócio é, você vai ter que curar a minha esposa, porque senão eu vou sumir com a sua. Então ele sequestra ela, utiliza um capanga para sequestrar a Vanessa, e aí o médico não se vê em outra situação a não ser tentar trazer a Vanessa de volta para o rei do crime. E ao longo da história isso vai se desenvolver, eu não vou contar, não vou dar spoiler. Se você tiver interesse, você procura aí na internet depois e lê, que é uma história bem bacana, bem legal. Mais na frente o Demolidor vai aparecer, a gente vai ver. Mas o que eu quero trazer aqui é o que eu estava mostrando aqui, o que ele está falando. Essa mescla de técnicas que o Bill Sienkiewicz usa. E você vai ver aqui que nesse quadro aqui, ó, ele já está usando aqui algo, sei lá, talvez uma aquarela. E aí com as figuras aqui só meio que como se fosse um rascunho com caneta, algo do tipo. Nesse outro quadro aqui a gente já vê que já tem outra coisa aqui, ó, talvez um giz pastel misturado com aquarela também, ou acrílica, algo do tipo. E ele vai utilizando sempre essa transição de técnicas. E aí a gente vê todo o conhecimento do Bill Sienkiewicz e a aplicação dele nos quadrinhos dele. E aqui você vai ver que ele traz de modo geral uma paginação bem, até de certa forma conservadora, vamos dizer assim. Ele utiliza sempre quadros mais padronizados, tudo quadradinho, às vezes algumas retangular, mas ele não é, pelo menos aqui, nesse momento, nessa obra, ele não é um artista que utiliza diagramações muito mirabolantes, com quadros diagonais, personagens saltando das páginas, não. Nesse ponto da diagramação, ele segue uma linha até, de certa forma, conservadora. Porém, o que ele traz realmente é a experimentação, a renovação, a força, o vigor, realmente é onde ele, vamos dizer assim, onde ele se exibe de verdade, é na parte da técnica artística realmente, na pintura, no acabamento, em toda essa parte mais gráfica. E aqui é um negócio interessante, ó, que é um dos capangas, né, o capanga que eu falei ali, que é o que o rei do crime utiliza para sequestrar a esposa do médico, para chantagear ele e tudo mais. Ele aborda ele aqui de uma maneira bem diferente, que aí que ele utiliza, esse vilão aqui, ele é um personagem que ele é meio, ele é representado como um cara que ele não parece ser necessariamente mal, mas sim um cara que é mentalmente desequilibrado e que tem um comportamento meio que animalesco. Ele faz muitas coisas meio que por instinto, porque mandaram ele, porque ele foi meio que treinado para isso. E aqui, ó, o Bill Sienkiewicz meio que usa as feições dele meio que de modo realmente animalesco. E nos diálogos dele, você vai ver que isso fica claro que ele é um cara que... Ele não parece ser necessariamente maldoso, mas é um cara que é realmente mentalmente desequilibrado, que toma medicações, assim, que ele tem muitos problemas realmente, e de alguma forma, tipo, eles usam ele para fazer esse trabalho sujo para eles. Então, um cara assim que segue as ordens, obedece, que é instável e que tem um comportamento meio que animalesco, assim, meio, sabe, realmente fora de um equilíbrio mais humano. Ele não tem um discernimento grande nem apurado. E aqui, visualmente ou graficamente, ele representa esse personagem como se fosse um animal mesmo. Ele tem umas feições que lembram um pouco aquele animal mandril, não sei exatamente se é essa a pronúncia, mas ó, aqui a gente vai ver aqui em outros quadros, ele é realmente representado assim com essa feição meio que animalesca, mas quase que como um primata, algo do tipo. E o rei do crime, em contrapartida, ele é mostrado como seguindo aquele padrão de, sim, um homem grande, enorme, gigante. Ó, voltando aqui só naquele personagem, ó,
Ó, aqui fica bem mais evidente, uma aparência realmente bem de primata, de símil, realmente um negócio bem que dá aquela impressão de que, pô, esse cara ele não é um cara refinado, assim. Ele tenta representar aqui a parte mental do personagem e reforçando com o aspecto gráfico físico dele. E, meu, é incrível isso aqui, ó. A técnica que o Bill utiliza aqui é algo fenomenal. Mas voltando no que eu ia falar aqui em relação ao Rei do Crime, ó, aqui na primeira página, deixa eu voltar. Aqui, ó, você vai ver que o Rei do Crime ele é representado realmente daquela maneira, como um homem enorme, grande, só que aqui o Bill Sienkiewicz, apesar do traço dele aqui não ser um traço cartoonizado, estilizado, de modo geral, o Rei do Crime, ele representa ele realmente com as feições e proporções quase que cartunescas, como se fosse meio que jogando com, com a ideia de que o Rei do Crime é um cara grande, é um cara perigoso e tudo mais, mas aqui nesse momento, aqui nessa história, aqui nessa situação, é como se ele fosse um cara, como se ele se sentisse, se visse como uma piada, como algo que não é ameaçador, como algo que chega a ser patético. Então, a minha impressão aqui é que o Bill Sienkiewicz tenta trazer, representar na forma do Rei do Crime, o modo como o Rei do Crime se sente nessa situação na qual ele se encontra. E você vai ver aqui, ó, ele é representado de um cara grande, um cara enorme, e aqui as proporções, ó, ele faz tudo de uma maneira bem meio que cartunesca. Como se fosse um cara bem grandão, a cabeça pequenininha, as mãos bem pequenininhas, mas um corpo enorme. Aí os braços com uma proporção um pouco menor do que o normal. Ó. Nesse quadrinho aqui fica bem evidente, ó, o tamanho do corpo dele aqui, do tronco dele, do tórax, da barriga com as costas e, sabe, o tamanho da cabeça dele em proporção, assim, fica um negócio bem cartoonizado e muitas vezes, e as expressões dele realmente bem estilizadas, bem cartunescas até, que é meio que mostrando, pô, você é um cara perigoso, você é o cara que domina o crime organizado de Nova York, você tem um grande poder, você tem dinheiro, mas aqui nessa situação você não tem poder algum. Nessa situação aqui, você é uma piada, ou pelo menos é o modo como ele se sente. Mas retomando aqui essa questão da arte, cada página aqui nessa história, cada página aqui nesse material sabe, é algo que me parece, eu tenho a impressão de que se você isolasse eles e emoldurasse, você poderia pura e simplesmente colocar na sua parede. Ó, veja esse quadro. Veja esse outro aqui, ó. No momento em que o médico está aqui comprando um hot dog e o sequestrador está vindo abordar ele para sequestrar a esposa dele. E mesmo esse quadro aqui, ó, onde ele está com uma expressão aqui já de quando ele entende o que tá acontecendo, o problema no qual ele está se enrascando, se metendo. E deixa eu avançar aqui para não comer muito do seu tempo, apesar que isso aqui é um deleite, mas olha, se você ver cada construção de página, cada layout, eu vou aproximar mais aqui, ó, para a gente ver melhor. E olha só isso, olha esse quadro, olha só que, sabe, essa construção, esse modo como o Bill Sienkiewicz compõe a cena, como ele utiliza a atmosfera, como ele puxa o foco do calor aqui para a iluminação e pro personagem quando ele está lendo, no momento em que ele está aqui observando a moça, a mulher do médico que ele sequestrou. E aqui, ao longo dessa história, também vai ter uma questão que ele começa meio que se sentir atraído por ela, e ele entra num conflito que ele ficou o tempo inteiro brigando com si mesmo, meio que sendo tentado a, de alguma forma, tentar tocar nela, do tipo, mas ele fica com aquela brigando consigo mesmo de que não vou fazer isso porque isso é errado e não sei o que e tudo mais, e nesse ponto aqui a gente começa a ver que ele realmente não é um cara mau, mas ele tá sendo ali meio que tentado, vamos dizer assim, guiado por instintos primitivos, ele tá o tempo inteiro ali lutando contra si mesmo para não sucumbir a esses instintos aos quais essa bela moça está despertando nele, vamos dizer assim. Mas, ó, vamos seguir aqui de novo. E aqui a gente segue vendo aqui, ó, mais momentos onde a gente consegue ver aquela questão do rei do crime, ó. Ele é sempre representado, ó, de uma maneira bem caricata mesmo, basicamente cartoonizada. E realmente para reforçar o modo como ele se sente, um cara patético. Aqui, ó, nesse diálogo ele fala, ó, quero sua paixão, doutor, você deve sentir a dor da perda como eu. Então, assim, ele tá se sentindo aqui realmente sabe, uma piada.
um cara que pode ter tudo, um cara que domina tudo, um cara que é temido por todos, um cara que já, sabe, que já enfrentou e já muitas vezes deu uma surra no Homem-Aranha, no Demolidor, que já, sabe, que é um cara realmente amedrontador. Nessa situação, ele se enxerga dessa maneira, como uma anedota, como uma piada. E aqui, a meu ver, é um modo como o Bill Sienkiewicz usou para representar graficamente o modo como ele mesmo se sente diante dessa situação. E aqui o interessante é que o Demolidor ele vai aparecer bem lá na frente e o Demolidor aqui ele não é realmente o foco dessa história, apesar de ser uma história do universo do Demolidor em si, o Demolidor ele não tem lá muito destaque nessa história. A história gira mais em torno realmente desses conflitos, tanto do sequestrador com os conflitos, problemas psicológicos dele, e o sofrimento do rei do crime, em conjunto com o médico que está ali se vendo numa situação onde ele tem que resolver o problema de qualquer jeito, porque senão a esposa dele vai sofrer as consequências. Mas olha aqui, voltando aqui na questão da arte, olha o impacto dessa cena, olha a grandeza dessa obra. E aqui, nessa página aqui, apesar de, ali, como eu falei, em todas os quadros até aqui as páginas, o Bill Sienkiewicz segue uma diagramação, um modelo, uma paginação mais conservadora, aqui nesse momento, que é um momento de ação, que é uma cena realmente onde tem janela quebrando, demolidor saltando, coisas, tiros, não sei o que, aqui o Bill Sienkiewicz força agora aquela questão do impacto na diagramação. Ele ainda mantém uma diagramação com quadros mais normais, vamos dizer assim, entre aspas, mas aqui ele já começa a ousar um pouco mais nessa questão. Ó, ele já coloca o personagem meio que saltando para fora do quadro, vamos dizer assim, que é o momento onde ele salta da janela, estraçalha a janela e está caindo em direção à câmera, em direção ao leitor. Então aqui você vê aquele saltando, caindo, dá aquela sensação de, meu, o cara tá quebrando tudo, saindo mesmo. Aqui nesse quadro também ele tá aqui, ó, tá saltando também para fora, saltando para fora. Eu ia falar sair para fora, mas ainda bem que eu não falei isso. E aqui a gente vai ver aqui o Demolidor. E deixa eu seguir aqui, ó, e vai babando enquanto isso, mas olha o que eu tava falando. Isso aqui, ó, deixa aí nos comentários. Se você tivesse a oportunidade de pegar esse quadro aqui do Demolidor original e emoldurar e colocar na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, você colocaria? Eu colocaria. Você colocaria isso aqui? Eu colocaria. Como eu gostaria de ter esse quadro original para emoldurar e colocar no meu estúdio, no meu quarto, em qualquer lugar que fosse. Mas olha só isso, olha esse modelo, e mesmo as cenas mais cotidianas, mais, vamos dizer assim, simples da história, o nível da arte do Bill Sienkiewicz traz uma grandeza incrível. Ó. Essa cena do trem passando num vagão estreito, essa outra cena aqui onde tem duas pessoas conversando, essa outra onde tem duas pessoas simplesmente saindo de um vagão de um trem, e essa outra na área interna de um trem ali, provavelmente de uma área urbana periférica pobre, o vagão todo pichado, todo estraçalhado, mas cara, olha só a beleza desse quadro, olha só a grandeza disso. E aí, essa daqui é mais uma daquelas provas, mais um daqueles momentos onde você deve printar isso, onde você deve guardar isso, onde você deve pegar esse quadro, esse vídeo e mandar para aquele seu amigo que fala, não, quadrinho não é arte. Quando alguém te fala isso, você pega esse vídeo e manda para ele, ou você pega um scan, uma página, alguma coisa desta obra do Bill Sienkiewicz com o Frank Miller, Demolidor, Amor e Guerra, e aí você manda pra ele, e aí eu quero ver se ele ainda vai ter coragem de falar que quadrinhos não é arte. E, cara, e olha isso aqui, ó, olha essa sequência, ó, olha esse material, olha o modo como ele compõe, sabe, é tudo muito incrível, o modo como ele usa as cores, como ele equilibra os momentos de tons mais quentes com tons mais frios, tons mais vibrantes com tons mais pastéis, sabe? O modo como o Bill Sienkiewicz consegue equilibrar isso, consegue se destacar nisso é algo incrível. E tem até momentos que ele faz realmente um negócio mais, quase que um sketch, sabe? Ele tá pintado, tá bem acabado, mas ao mesmo tempo aqui tem um detalhe no olho que é basicamente um rabisco, um sketch para dar aquela questão de desequilíbrio, sabe, de perturbação, de inacabado, de animale, animalesquidade, não sei nem se existe essa palavra, mas só quando você está diante de uma página dessa, quando você está diante dessa narrativa, quando você está acompanhando essa narrativa quadro a quadro e contemplando cada aspecto da arte desse cara, você consegue entender a grandeza. E eu vou trazer depois
outros materiais dele pra gente avaliar, pra gente ver a arte dele, mas, cara, é algo assim que não tem como não gostar. Claro, sempre tem, porque gosto é algo como se diz, que não se discute, mas, sei lá, cada um tem o seu, enfim. Mas eu pessoalmente, particularmente, enxergo no Bill Sienkiewicz um dos maiores artistas que existem no planeta, principalmente dentro do campo dos quadrinhos, principalmente na pop art, vamos dizer assim, na arte mais comercial. Nos últimos anos ele não tem feito tantos trabalhos de quadrinhos, até porque esse tipo de trabalho que ele faz demora um tempo muito grande, então ele não é um artista que conseguiria trabalhar em quadrinhos de linha, seria inviável. Na melhor das hipóteses, no máximo, fazer capas, mas também acredito que hoje, com o nível da arte dele, com o nome que ele tem, um preço de arte dele deve ser bem caro, então as editoras só convidam ele realmente para fazer coisas muito especiais, e quando eles têm realmente um orçamento assim muito específico, sabe? Muito bom para bancar realmente esse trabalho. E ele tem feito muitos trabalhos para cinema, para de música, acredito também em exposições. Ele é um cara que transita em muitas áreas, o trabalho dele se encaixa em muitos locais, e sempre que ele aparece a fazer algum trabalho de quadrinho, é certeza. O roteiro pode até não ser muito bom, o que não é esse caso, mas independente de a história ou não ser boa, o trabalho artístico dele é sempre um negócio assim que vale a pena, sabe? Nem que seja para você comprar e ficar contemplando as imagens e, sabe, e analisando, estudando, vendo, sabe? Quem gosta dessa linha mais plástica, de artes mais plásticas, nessa linha um pouco diferente do habitual dos quadrinhos, o trabalho do Bill Sienkiewicz é algo que realmente me parece indispensável na biblioteca de quem curte, sabe? Tanto para quem busca ser um quadrinista profissional, um artista profissional, um ilustrador, tanto para quem é simplesmente um admirador de artistas e ou de histórias em quadrinhos assim tão incríveis quanto ele. E fechando aqui, ó, tem aqui o Demolidor. E aqui você vai notar que o modo como ele compõe a paleta de cor do Demolidor, ela é, ela não é aquele vermelho padrão, aquele vermelho meio mais, sabe, mais vívido. Ele usa aqui uma paleta quase que é, magenta, um tom mais puxado pro rosa, não é aquele vermelho padrão que a gente vê normalmente no Demolidor. E aqui ele dá também, inclusive, uma certa distorcida na anatomia do Demolidor. Ele deixa ele com a cabeça um pouquinho menor, talvez para ressaltar um pouco mais a musculatura dele. E, enfim, aqui eu vou encerrar porque eu não quero mostrar mais nenhum spoiler. Apesar que essa é uma HQ de mais de 30 anos, 35 anos atrás quase. E aqui a imagem final, com o Demolidor se lamentando pelo que aconteceu, né? Não vou mostrar aqui porque, enfim, não quero dar spoiler, apesar de ser uma HQ antiga, mas mais uma vez aqui a gente fecha com o Rei do Crime numa representação, aqui agora com uma expressão um pouco mais séria, ainda que representado de modo cartunesco, que você vai notar que ele está com uma outra roupa agora, com as plumas meio que como se estivessem saltando, explodindo, e dessa vez com um colete preto, negro, diferente do lado inicial, que era uma tonalidade mais vívida. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, que era uma tonalidade mais amistosa, vamos dizer assim. Apesar desse colete aqui ter esse aqui, ó, esse aqui do início, que era algo mais leve até certa forma. Esse aqui do final, ele dá uma ideia meio que de algo sombrio, algo que foi estourado, explodido, e, enfim, e a expressão dele agora já é algo mais, apesar de ainda ser um material cartunesco, uma construção cartunesca, a expressão em si nele demonstra aqui mais algo já meio que sabe, de ameaça. Mas aqui o que eu queria trazer para você hoje era essa obra, era poder te mostrar, compartilhar com você o trabalho do Bill Sienkiewicz junto com Frank Miller nessa obra do Demolidor. E fica aqui mais um registro, mais uma prova de que sim, quadrinhos é arte, quadrinhos principalmente feitos por artistas que têm uma grandiosidade, um conhecimento tão grande assim, são mais do que obras de arte, são grandes
obras de arte. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like, a comentar o que você acha dessa história, se você já leu, se você não leu, se você já conhecia ou não o trabalho do Bill Sienkiewicz, e até mesmo sugerir outras obras, caso seja do seu interesse. Bom, espero que você tenha gostado. Espero que, se você não conhecer essa obra, isso tenha te instigado a ir atrás dela. Eu acho que tem na Panini nesse momento, foi relançado faz um tempo, deve ter em capa dura. Mas se você quiser algo mais barato, você talvez encontre em sebos essa edição que eu tenho aqui, algo parecido. Essa que eu tenho aqui é uma edição bem antiga, que é a edição da Editora Abril, lá dos anos 80. Mas se você gosta de uma boa arte, se você gosta de um material realmente diferenciado, eu te recomendo ter isso aqui na sua coleção. Então, essa aqui é mais uma dica que eu deixo e espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal caso você tenha curtido o conteúdo. Acompanhe aqui outros vídeos. Tem um outro vídeo aqui da série, dessa série no canal, que eu vou deixar aqui nesse vídeo que está aqui. Vai aparecer na sua tela daqui a pouquinho, se é que já não apareceu. Então clica nele e dá uma olhada também, que é um material fabuloso do George Pratt. Então até mais, um grande abraço e valeu. Tchau, tchau.